E aí, tudo bem? Estamos aqui em mais uma escola de honra e dessa vez eu quero fazer um vídeo mais dinâmico, né? Você pode ver que está um pouco embaçado o vídeo, então foca no áudio em si, tá? E hoje vai ser uma dinâmica diferente também, tá? Na semana passada a gente falou sobre provérbios, a gente falou sobre a introdução dessa escola, do porquê que eu estou fazendo isso, né? E nesse vídeo de hoje, nesse episódio de hoje, eu quero focar, me atentar ao fato da honra em si, né? E hoje eu quero focar em um alicerce que eu considero muito importante da honra, que é o cumprimento da palavra, né? É você honrar com a sua palavra. Isso foi sempre um grande desafio para mim, mas hoje eu venho vencendo, quebrando barreiras a respeito disso e conseguindo cumprir cada vez mais com a minha palavra, né? Lá em Tiago tem um livro muito interessante, né, que é o livro de Tiago, que ele fala sobre isso, né, que quem não comete erros no falar, essa pessoa é perfeita, né? Ali eu sei que ele está falando sobre a língua, a questão de você errar no falar, não errar no ensino, né? Mas eu quero trazer um pouco também dessa essência para você entender a respeito dessa questão do errar no falar, sabe? Às vezes você pode ter dado uma promessa que você não conseguiu cumprir, às vezes você pode ter feito algo, e aí, como reparar? Né? Eu fiz uma promessa para uma pessoa uma vez, e foi uma promessa assim, grande, né? nesse quesito, mas eu não consegui cumprir porque a coisa que eu estava prometendo, ela estava quebrada, eu nem sabia, né? Uma situação específica. E aí, como que eu reparei isso, né? A gente acabou fazendo de uma outra forma. Na verdade, foi minha esposa que tomou a atitude, mas no final eu vi tudo que estava por trás daquilo, do que Deus queria fazer e o que Ele queria me ensinar, né? Outra vez em uma viagem também, eu viajei para bem longe, né, de carro, e nessa viagem eu aprendi muitas coisas também, sabe, com as pessoas que estavam à minha volta. Então, eu vi o quanto que eu não estava honrando a minha esposa, o quanto que eu não estava honrando a minha família, honrando a mim mesmo, às vezes, honrando no sentido de você também dar o seu valor, sabe? Porque às vezes, o que é desonra para mim, né? A desonra, ela é quando você não dá o valor devido daquela coisa. É quando você, por exemplo, alguém, né, que você lida ali no dia a dia, essa pessoa, ela merece ser tratada com respeito, ela merece ser tratada com uma dignidade ali. E às vezes você pode xingar aquela pessoa, ou de repente você pode tratar mal de alguma maneira, né, falando alguma coisa para ela. E assim, eu não considero isso uma honra nem para Deus, porque você está falando de uma maneira errada, né, com um semelhante seu. Então eu considero muito importante essa questão de você lidar bem com o semelhante, né, com seus semelhantes. Eu não sou perfeito nisso. Na verdade, eu comecei essa escola de honra até para eu mesmo aprender cada vez mais. Eu sei que daqui a um ano eu vou estar melhor, daqui 2, 3, 4, 5 anos eu vou estar bem melhor do que o que estou aqui hoje, mas eu preciso começar isso para que eu possa também transbordar o pouco que eu tenho, e aí dessa maneira você aprenda no nível que você está hoje, eu aprendo no nível que eu estou hoje, e a gente vai aprendendo um com o outro. Deixa aqui nos comentários também o que é que você achou desse episódio, o que é que você está achando dessa dinâmica aqui, se você está gostando, né? Porque cada vez mais o que é que acontece? A gente chega em um determinado ponto em que não tem para onde correr. A gente precisa sim ensinar, passar esses conhecimentos para alguém, a gente precisa se posicionar, a gente precisa fazer as coisas, porque infelizmente quando eu não me posiciono, eu percebo que algumas coisas acontecem na área que eu poderia estar fazendo. Eu não posso culpar ninguém por isso, porque eu não estou honrando a Deus nesse sentido, sabe? Então eu preciso honrar o meu chamado, o meu compromisso, honrar o conhecimento que Deus me dá. E às vezes isso é para mim, para o Daniel, não é para você. Às vezes você está numa fase de honrar a Deus ouvindo esse vídeo. Às vezes você está numa fase de honrar a Deus fazendo coisas ainda que não sejam na internet. Porque lá atrás, alguns anos atrás, sei lá, mais de 4 anos atrás, 4, 5 anos atrás,
eu queria estar nesse posicionamento da internet que eu estou hoje, mas eu não estava pronto. Então eu já tinha livro pronto, eu já tinha material pronto, eu tinha um monte de coisa pronto, tinha palestra pronta, mas eu não estava preparado espiritualmente falando, fisicamente, emocionalmente. Então eu ia passar para as pessoas coisas que não iam ser tão legais, sabe? E minha esposa me alertou disso. Eu tive que esperar esse tempo gigantesco até chegar aqui hoje e conseguir fazer um vídeo para você de uma maneira melhor, de uma maneira legal. Conseguir fazer um vídeo realmente de forma palpável, com conteúdo palpável, com autoridade no meu falar, com aquilo que eu vou falar é realmente o que eu pratico, porque de nada adianta eu falar aqui para você todo o conhecimento do mundo se eu não pratico. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com esse modelo. Eu concordo com o modelo de que os professores devem ser pessoas que têm autoridade naquilo, eles venceram algo. Então, por exemplo, se eu venci a pornografia, eu posso falar sobre isso com você. Como você vai fazer para vencer também? Se eu venci o vício no álcool, eu posso falar para você como você pode vencer também. Se eu venci o medo da tecnologia, eu posso falar para você como vencer também. Se eu venci a timidez, eu posso falar isso para você também. Sabe? Então, assim, o respeito aos professores, o respeito aos pais, se eu venci essas coisas, né, eu posso ensinar isso para você também. E eu posso te dizer que o melhor caminho realmente de fato é esse. Só que as pessoas às vezes que vencem essas coisas, elas não falam. Elas não falam sobre isso. Por quê? Porque às vezes elas não foram chamadas. Sabe? E tem pessoas muito melhores do que eu tenho certeza, plena convicção disso. Mas essas pessoas, elas ainda não se posicionaram. E até o momento que elas se posicionarem, eu vou me posicionar também. Sabe? E não porque alguém não está se posicionando, eu estou me posicionando porque eu preciso me posicionar. E a escola de honra, ela nasceu num momento assim, bem delicado da nossa vida. Bem delicado mesmo. Eu estava jejuando e orando. E eu lembro que nessa época eu tinha muitas experiências com Deus, assim, bem radicais. E se eu for contar aqui vai demorar muito tempo, né? Mas depois um dia, quem sabe, aí eu conte. E uma dessas experiências, ele me falou sobre isso, sobre a escola de honra, né? E quando eu tentei falar isso pro meu pastor na época, a pessoa que estava me liderando, né? Inclusive Deus falou o nome dessa pessoa e eu tinha que ir lá. Deus não, perdão, gente, a minha consciência, né? Porque, enfim, depois eu conto detalhes dessa experiência, foi uma experiência bem longa. Mas uma das percepções que eu tive na minha consciência foi escola de honra e falar para fulano de tal. E aí, cara, eu me posicionei, eu fui, né, com alguns amigos, eu tentei falar com a pessoa, mas a pessoa logo após o momento ela saiu. E depois, conversando, orando, eu entendi de Deus que eu já tinha feito a minha parte, né, que estava tudo certo, não tinha nenhum problema. E esse ano, inclusive, eu fui novamente no ambiente de igreja, né? Eu acho muito interessante, cara, a igreja, porque a igreja ela te dá uma força, ela te dá um know-how, ela te dá um poder espiritual para que você possa também vir na internet com toda a autoridade também dos irmãos, né? Porque de nada adianta eu estar aqui sozinho, mas, cara, tem minha esposa orando por mim, tem meus pais, tem os meus amigos, tem a igreja, tem todo mundo. Então não é só o Daniel aqui, tem todo um conjunto de pessoas, tem minha equipe da empresa, né? Que são pessoas maravilhosas também. Um grande abraço para eles. Cara, tem pessoas incríveis orando por mim. Então, assim, eu não posso achar que eu estou vindo aqui sozinho, sabe? Então, é importante, sim, falar sobre isso, né? Porque antes eu era uma pessoa avessa a isso. Eu era muito avessa, eu não sabia o que eu estava perdendo. Hoje eu sei porque eu estou experimentando. Então, assim, eu não parei porque essa pessoa não me escutou. Foi a minha consciência que falou. Não foi propriamente Deus. Pode até ter sido Deus através da minha consciência, mas eu fiz a minha parte e eu entendi, sabe? Então tem vezes, cara, que você não vai conseguir honrar certas pessoas porque elas mesmas não querem ser honradas, elas mesmas não querem viver aquilo. Eu tive a oportunidade de ser honrado 2 vezes na minha vida recentemente, com 2 pessoas que eu amo demais, demais, e ia participar de um momento incrível da vida dessas pessoas, mas infelizmente eu não pude, eu estava passando por um tratamento médico.
Então, eu perdi de ser honrado por essas duas pessoas, porque eu, no fundo, eu não podia, mas no fundo, eu não quis. A verdade é essa, sabe? Eu acho que quando você quer uma coisa, você vai mesmo doente, você vai mesmo mal, você vai mesmo de qualquer jeito. Então não tem muita desculpa, né? Em relação a isso. Mas assim, eu tinha que escolher. Eu quero ficar bem emocionalmente, eu quero me recuperar, ou eu quero ser honrado? Eu escolhi me recuperar. Eu escolhi ficar bem. Eu escolhi o remédio, eu escolhi a cura, ao invés de uma coisa que no momento não ia ser tão, tão necessário assim. Não é que não era importante, era muito importante, muito importante. Mas eu tinha essas duas escolhas. Então a honra ela é algo que você pode escolher também, sabe? A palavra de Deus diz que você deve honrar pai e mãe. E esse é o primeiro mandamento com promessa, né? Ele fala que prolongarão seus dias na terra. Então, honrar pai e mãe é um mandamento, né? Mas assim, eu não sei se eu falo infelizmente ou felizmente, nós temos a livre escolha de escolher a vida ou a morte. Então, o que é que você vai escolher? A vida na honra ou a morte desonrando? Então, quando você escolhe a morte, cara, vai, segue seu caminho, não culpe ninguém por isso. Mas se você escolhe a vida em abundância, a vida eterna, cara, então honra teu pai e tua mãe. E a melhor forma de honrar o teu pai e tua mãe é dando um bom exemplo, é você vencendo, é você não indo para os vícios, é você não se prostituindo, é você não indo para o caminho mau, é você ajudando outras pessoas também como eles te criaram, te cuidaram, te nutriram, é você poder estar, às vezes, presente também em momentos da vida deles, sabe? E eu consegui participar de grandes momentos da vida dos meus pais, porém, nesse ano foi bem difícil, eu não consegui, para mim foi bem difícil, porque também, quando eu tive muito perto, eu tive também muito atrito dentro de mim, sabe? Então, assim, às vezes você tem que escolher o limite que você pode, que você consegue ali com aquela pessoa, né? Até qual limite você consegue, porque honrar não tem nada a ver com você estar perto ou longe, até porque se fosse assim, Deus não teria pedido para Abraão sair da parentela dele, sair da casa do pai dele. Entende? Então honrar não tem nada a ver com isso. Se fosse assim, José, ele não teria sido governador, ele não teria tido toda a situação que aconteceu com ele. Também teve a história, né, de outros patriarcas que você pode ler também, de pessoas que eles tiveram que sair da casa dos pais para poder realmente cumprir o chamado deles. E prosperidade, cara, é você cumprir o seu chamado. Prosperidade é você acertar o alvo. Prosperidade é você cumprir o seu propósito, sabe? Porque se você acha que prosperidade é só financeira, cara, essa prosperidade é muito fútil. Isso não é prosperidade de verdade. Prosperidade é você ser abundante em tudo. Em saúde, em amor, em graça, em pessoas que precisam também ali administrar junto com você o teu ministério, pessoas que vão sustentar aquele ministério se você não for rico. Tem dois ministérios, tem o ministério do rico e o ministério do pobre. Então, se você for pobre, alguém vai te sustentar. Pode ter certeza que Deus vai mandar alguém para te sustentar. Deus vai prover. E não vai prover de repente, assim. Não, você também vai fazer por onde? Você vai evangelizar, você vai cuidar de pessoas. Às vezes aquela pessoa que você está cuidando, ela vai te nutrir também de alguma forma, sabe? Então, eu creio muito nisso. Eu creio muito nisso também porque foi o que aconteceu com Jesus, sabe? Então, uma forma de Jesus honrar quem estava contribuindo com o ministério, era gerando curas, milagres, orações, espalhando a palavra de Deus. Uma forma dele honrar o Pai era assim, era cumprindo o chamado dele na terra. E uma forma das pessoas que estavam dando condições financeiras do ministério dele honrarem a Jesus, elas trabalhando, se dedicando para poder dar aquele sustento. Então, se posicione naquilo que Deus está te chamando, sabe? Se você tem um ministério
que você não vai ser rico financeiramente, mas alguém que vai ser rico vai prover para o teu ministério, ou se você vai ser alguém rico que vai prover para o ministério de alguém. E tudo tem um começo, cara. Se você não for fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito. Então, aqui eu quero encerrar com a seguinte frase, né? Seja fiel no pouco para que você seja fiel no muito. Isso é a melhor forma de você honrar Deus nos recursos, nas finanças, na saúde, em tudo. E assim, não se cobra muito a respeito de cara, eu não sei ainda chegar nisso, eu ainda não sei fazer isso. Vai aos poucos. Vai conforme você pode. O maior problema das pessoas, assim, na minha opinião, é elas se compararem com alguém e querer já estar no lugar daquela pessoa. Por exemplo, você se compara com Deus e diz, eu queria estar no trono, eu queria mandar em tudo, eu queria ter tudo e tal. Cara, você está se comparando a alguém que você talvez nunca vai alcançar nesse sentido, sabe? Você poderia ir degrau por degrau, até chegar lá perto dele e dizer, caramba, velho, eu não precisava, não preciso que eu alcançasse esse nível, então eu só precisava abraçar ele. Só precisava abraçar ele, só precisava conhecer, só precisava estar perto. Porque muitas pessoas, eu cobicei o que a pessoa tinha, eu queria ter o que ela tinha, sem inveja, claro, né, sem querer que a pessoa descesse, mas eu queria ter, e teve pessoas assim que eu invejei, sabe? Eu até confessei para a própria pessoa e a gente orou e passou e tal. Então, assim, eu queria estar perto e tal, eu queria trabalhar com aquela pessoa e tal, eu consegui, mas eu vi no fundo que eu só queria estar perto daquela pessoa. Eu não queria no fundo trabalhar daquela forma para ela. Eu não queria no fundo ter o que ela tem, eu queria ter aquilo que é para eu ter. E estar perto daquela pessoa ia ser legal, entendeu? Então, às vezes, o que você precisa entender é esse teu posicionamento. É esse teu posicionamento em Deus, nas finanças, em casa, em tudo, dentro de si, sabe? Como você vai se posicionar, que tipo de homem você vai ser, que tipo de mulher, que tipo de filho, que tipo de pai, que tipo de marido, enfim, que tipo de amigo. Eu sou o tipo de amigo que eu corrijo. Eu sou o cara que eu corrijo, eu gosto de corrigir. Eu corrijo, eu exorto. Exortar é você dar motivação para a mudança. Então, eu gosto de dar motivação para a mudança. Vai, cara, faz, vai dar certo. Ó, tu tá fazendo assim, mas bora, mano. Teve uma pessoa que eu fui cumprimentar e a pessoa queria cumprimentar com aperto de mão e eu tô com o costume de cumprimentar, tipo assim, com um soquinho, né? Aí eu fui cumprimentar a pessoa, ela foi me dar a mão, não, assim, aí ela, meio errado, vai, macho, cumprimenta aí. Aí a pessoa foi e cumprimentou. Então eu gosto disso, vai, cara, faz isso aí, não sei o quê. Eu gosto de ser esse amigo. Então, eu tô aqui nesse momento, nesse episódio, para dar um start nesse projeto, que eu sei que ele ainda está longe daquilo que Deus quer que ele se torne. E eu sei que eu vou ser muito abençoado, vocês vão ser muito abençoados com esse projeto também. Eu não acredito numa via de mão única. Eu acredito que o reino de verdade, ele é para todos, ele é compartilhável. Então compartilhe esse vídeo com alguém que você ama, que você gosta, que você gostaria que essa pessoa estivesse acompanhando, estivesse lado a lado aqui, acompanhando esses episódios, recebendo essa vibe, recebendo essa energia, recebendo tudo aquilo que Deus já tem para ela, mas às vezes a pessoa ela só precisava de um empurrãozinho. Eu tive a oportunidade de estar com alguns jovens que, cara, os jovens só precisavam de alguém perto, cara, só precisavam de um exemplo, só precisava de alguém que a pessoa dissesse, cara, é possível para mim também, sabe? Porque eu saí da lama e eu vim viver na maravilhosa luz de Cristo. Então é possível sim. Já que aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Então esse é o tipo de coisa que você deve pensar, sabe? Não querer diminuir as outras pessoas para que ela chegue no seu nível. Você deve crescer para chegar no nível daquela pessoa. Esse é que é o legal, cara. Então eu espero você. No próximo episódio, fica com Deus. Eu vou fazer uma oração bem rápida para a gente encerrar. E que Deus possa abençoar esse projeto cada vez mais, tá? Querido Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado por mais uma segunda-feira, Pai, da Escola de Honra. Abençoa os ouvintes, abençoa as pessoas que estão assistindo, Senhor, abençoa esse canal.
que ele possa crescer para a tua honra, para a tua glória, Senhor, para que as pessoas sejam tocadas por essa mensagem. Faz conforme a tua vontade, não conforme eu quero, nem conforme as pessoas querem, Pai, mas que seja feita a tua vontade, Deus, assim na terra como é no céu. Em nome de Jesus. Amém. Valeu e até o próximo episódio. Tchau!